Para iniciarmos nosso último painel do 10º Congresso da BCR. O tema deste painel é a regulação de concessões de rodovias, desafios de curto e médio prazos. Como moderador, convido o jornalista do Valor Econômico, Daniel Rittner. Como debatedores, convido o diretor da NTT, Marcelo Vinot. Convido também o diretor da Artesp, Giovanni Peng. O diretor da AGEPAR, José Alfredo Gomes Stratman. Da Ábido e Consultores Associados, José Mário Ábido. A sócia-diretora da Tosini Freire Advogados, Cláudia Bonelli. E o presidente de concessionárias de rodovias da Eco Rodovias, José Carlos Cassaniga. Muito boa tarde a todos, bem-vindos. Chegamos à última sessão, por favor. A proposta aqui, ao contrário de alguns painéis anteriores, é transformar a nossa conversa numa espécie de talk show, ou seja, que sejamos o mais informais e possamos debater da forma mais tranquila e informal possível. Por isso, desde já, convido a todos que, se quiserem, nos mandem perguntas por escrito, que, sem dúvida, aqui eu administrarei dentro do nosso tempo. Temos a missão de resumir um pouco aqui os debates, e eles foram bastante intensos desde ontem, mas uma coisa que parece emergir das discussões, se não... talvez para o especialista na área, mas certamente para quem acompanha um pouco de fora e desapaixonadamente o setor, é que, obviamente, as concessões de rodovias são um caso de êxito, mas que talvez não tenhamos acertado em cheio em alguns momentos. Se a gente pegar a experiência do governo Fernando Henrique ou do governo de São Paulo nas concessões estaduais, tivemos notadamente concessões que funcionam bem, alta satisfação do usuário, estradas maravilhosas, mas com pedágios muito altos, e esse tema vira e mexe vem à tona em campanhas políticas, né? Estamos completando agora, em 2017, se não me engano, 10 anos da segunda etapa de concessões no governo Lula, que ficou famosa, justa ou injustamente, pela tarifa de R$1. Muitos cronogramas falharam, obras que não foram entregues, não é uma questão de colocar a responsabilidade sobre alguém, mas também evidencia que houve talvez algum erro de calibragem. E veio então o governo Dilma, em 2013, com a terceira etapa e contratos que herdamos cheios de problemas, mais de 5 bilhões de pedidos acumulados em reequilíbrios econômicos financeiros, algumas concessionárias já entregando ou sinalizando a possível entrega das suas concessões ao governo, e isso indica, obviamente, que, poxa, alguma coisa pode estar errado. Uma pessoa ou uma empresa que passou transversalmente por todas essas... Estou procurando aqui o Cassaniga, passou por todas essas etapas de modelagem, sem dúvida, é a Eco Rodovias. Cassaniga, o que a gente pode aprender, finalmente, de cada um desses modelos, no sentido de aperfeiçoar? É sempre uma experiência, devemos ter aprendido alguma coisa de cada uma delas, né? Para não repetir os mesmos erros, e acho que hoje em dia para corrigir o passado recente. Daniel, obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aqui do painel. Eu
comentaria o seguinte: eu penso que a experiência brasileira de concessões é uma experiência relevante, com vários ensinamentos que a gente pode adquirir ao longo desses anos, várias gerações de contratos, né, tanto no âmbito federal quanto no âmbito dos estados que possuem contratos de concessão. É inegável a prestação de serviço que esses contratos têm proporcionado aos usuários, né, quer no campo da prestação de serviço aos usuários, serviços aos usuários propriamente dito, quer no campo dos investimentos complexos realizados em vários dos contratos, né? E quer até no campo da superação de desafios, da incorporação de inovações, de novas formas de prestar serviço aos usuários. Então, eu considero uma experiência relevante e bem-sucedida. É importante, daqui para frente, também mencionar que os projetos precisam ser efetivamente muito bem avaliados, né? E aí a gente depara nos contratos vigentes com vários problemas relacionados à maturidade do projeto, a licenciamentos ambientais, a aspectos de ocupação da faixa de domínio, onde vai se incorporar aquela prestação de serviços, aspectos regionais específicos, né? E eu penso que é necessário olhar do ponto de vista regulatório para aperfeiçoamentos nesse sentido, como é que se desenham os projetos, quanto tempo ele é colocado para avaliação de empreendedores, né? Qual o tempo disponível para que haja consultas públicas, audiências públicas, para quando ele vire um contrato de concessão, vários dos aspectos que aparecem no decorrer dos contratos sejam antecipados, sejam discutidos, sejam claramente superados antes do início de um empreendimento dessa natureza. Importante também mencionar que nesse sentido, né, é muito importante ter uma certa disciplina com as atualizações dos contratos, com o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Porque essa disciplina garante, do lado dos usuários, também uma continuidade, uma regularidade da prestação de serviço. Do lado do empreendedor também dá o que se chama de previsibilidade, de segurança jurídica para que esse contrato seja bem implementado. E eu penso que o efeito passa a ser satisfatório para todos, né? Eu comento também que, de forma geral, né, as pesquisas de satisfação dos usuários, elas são relevantes, né? Elas também demonstram que esses serviços prestados por todas essas gerações de contrato de concessão são, de certa forma, bem-sucedidos, né? E é importante olhar para isso. E olhar para esses quesitos que deparam nas informações de projeto, nas informações de licenciamento ambiental, como que a gente poderia trabalhar juntos, né, todos os envolvidos, todos os atores envolvidos, para antecipar soluções, para enxergar soluções. Isso que eu comento. Certamente a gente tem muito a abordar sobre a questão de reequilíbrio econômico-financeiro. Vou deixar essas cascas de banana aqui para os reguladores logo em seguida. Cláudia, a gente teve aqui de manhã o autor do Direito Administrativo para Céticos. Do jeito que você estava falando um pouquinho ali, uns 10, 15 minutos atrás, parece que temos aqui o provável compêndio aqui sobre concessões de rodovias para céticos. Você estava falando uma série de problemas aqui. Compartilhe um pouquinho, por favor. Isso mesmo, Daniel, você tem razão. Eu estava comentando hoje, um pouco mais cedo, que faz 20 anos que eu atuo nesse setor. Comecei a atuar com contratos de concessão, contratos regulados, em 97. E, naquele momento, o início das agências reguladoras, das grandes leis do setor, os primeiros contratos de concessão, nós discutimos no mercado acerca do período que o Brasil precisaria e enfrentaria para amadurecer esse mercado, esse novo mercado regulado, e que esses atores do setor, fosse poder concedente, fosse o operador, os usuários e as agências reguladoras, elas tivessem tempo hábil para maturar, amadurecer e conseguir atuar no mercado de forma mais equilibrada. Naquele momento, nós identificávamos alguns dos grandes gargalos que nós teríamos nesse primeiro período, quais sejam
questões de risco político, risco regulatório, os dois com fortes impactos na gestão contratual, questões ambientais, questões financeiras, inclusive no que se refere a risco cambial. Discutíamos também toda a questão de potencial judicialização desses contratos. E foi realmente muito instigante, algo que todos nós, de uma certa forma, já intuíamos que, passados 20 anos, os problemas são os mesmos e que a maturação desse mercado e a maturação do setor em si não ocorreu com a expectativa que nós tínhamos. É evidente que, quando nós ainda estamos falando do setor de rodovia, talvez nós tenhamos aqui em frente o setor na área de transportes com o melhor caminho andado, com algumas ou inúmeros projetos bem-sucedidos. Mas, ainda assim, nós enfrentamos, e principalmente nos projetos decorrentes da segunda e da terceira rodada, alguns retrocessos, isso no âmbito do governo federal em especial, e alguns pontos que, de fato, nós precisamos enfrentar. Enfrentar, num primeiro momento, seja na assunção de uma vocação pelo poder concedente, o que, de fato, ele pretende com a transferência à iniciativa privada da exploração de áreas de infraestrutura, e que, ao estabelecer essa vocação, isso seja de fato uma opção, a opção por transferir a iniciativa privada do setor de infraestrutura não pode ser a ausência de opção, ou seja, o fato de eu não ter capital próprio ou capacidade financeira para fazer os investimentos me leva a transferir com muita má vontade à iniciativa privada o desenvolvimento de serviços públicos. Isso é algo que precisa ser transpassado. Se a opção é transferir a iniciativa privada, que seja feita de forma madura, de forma eficiente. Num dos painéis, Daniel, que nós comentamos aqui, um dos painelistas falou da enorme complexidade que existe no âmbito de um contrato de concessão, de um contrato de PPP. Essa complexidade ela tem que ser enfrentada com a seriedade e a maturidade necessária. Tomada a opção, nós precisamos realmente ter a estruturação, e ela deve atender a uma conjuntura. Não há que se falar em, mais uma vez, projetos eventualmente constantes da nossa lista de próximos projetos a serem privatizados, como simplesmente uma perspectiva ou de se fazer caixa, porque o governo precisa de caixa, ou porque não existe uma opção diferente. Se a ideia vamos transferir da forma correta, e para isso eu preciso de planejamento, eu preciso de modelar, planejamento setorial. Eu não posso colocar rodovia concorrendo com ferrovia, por exemplo. Eu preciso realmente de um planejamento coerente, preciso de uma modelagem eficiente. Tem projetos que vão precisar de um aporte social, não tenho a menor dúvida, eles têm uma conotação social. Então, para esses, sem dúvida alguma, faz todo sentido eu ter uma tarifa subsidiada, uma exploração numa modalidade de PPP. Tem aqueles que são rentáveis. Para os que são rentáveis, eu tenho que garantir o investimento. Eu preciso ter, no mínimo, as premissas básicas dentro de um contrato de concessão. Cláudia, eu vou te pedir um segundinho aqui. A gente tem um pequeno acréscimo na nossa programação original. Está aqui o diretor-geral da NTT, Jorge Bastos, e eu queria convidar para se juntar a nós, participar um pouco do nosso debate aqui de encerramento. Espero que com notícias frescas aqui, porque a gente sempre está desejoso de informação, Jorge. Bom,
Bom, a Cláudia colocava todos esses problemas, e eu acho que assim, um problema muito candente hoje é, notadamente, o acúmulo que se tem de pedidos de reequilíbrio, pedidos de aditivo. Você tem São Paulo, no Paraná, no âmbito federal, essa velha discussão aqui, relicito a rodovia, faço um aditivo que estende por não sei quantos anos, e aí vem o TCU e diz, talvez não sem razão, hein? Sempre vai haver algo a mais na rodovia para se fazer, sempre vai haver aquela marginal nova, a duplicação, a nova via, então o contrato não acaba nunca. Essas decisões, vou fazer um aditivo, vou prorrogar, vou reequilibrar, não vou reequilibrar, isso era risco do concessionário, isso era um risco de Estado. Como é que o regulador está lidando? E mais, todo mundo concorda aqui que o TCU e os órgãos de controle têm se metido muito, mas isso não é uma delícia para o regulador que também não quer assumir risco? Quem é o regulador aqui que vai se candidatar? Giovanni, por favor. Bom, falar um pouco da nossa experiência, né, dentro do Estado de São Paulo, e acho que a gente tem endereçado isso de forma muito satisfatória na nova etapa de concessões que foi lançado no Estado de São Paulo. O Caçaniga comentou um pouco da evolução dos modelos. Dentro do Estado de São Paulo nós temos a 4ª etapa, a primeira com outorga, depois menor tarifa, depois uma PPP, que é a Tamoios, e agora chegamos numa nova etapa com outorga novamente, no momento de crise e no momento de restrição. E a Cláudia comentou da maturidade regulatória, né, dos avanços, tanto nos aspectos ambientais, aspectos de contrato, falou da preocupação de um projeto maduro para transferir para a iniciativa privada. E o que a gente procurou trazer dentro do Estado de São Paulo é um pouco isso. Então, uma das coisas que nós mais falamos dentro hoje do Estado de São Paulo é o seguinte: vamos errar, mas errar com coisas novas, não vamos cometer os mesmos erros. Então, vamos olhar o que a gente fez certo, aprimorar, evoluir, e aquilo que não está funcionando, que está mais ou menos, que precisa ser adequado, que se tenha coragem para fazer as adequações necessárias. E a gente conseguiu trazer um pouco isso, trazendo um modelo, uma inovação diferente, onde você consegue, aos poucos, trazer primeiro um projeto mais maduro e mais sólido. Trazer empresas com apoio, por exemplo, no nosso caso foi a FC, mas com empresas renomadas para trazer uma acreditação para o projeto, para mostrar esse projeto é bom, esse projeto é válido, ele foi acreditado, teve pesquisa, teve estudo. Então, é correto falar que os projetos têm que ser mais maduros. Tem que ser maduros, têm que ser estudados, e o governo tem que trabalhar com isso. E a gente procurou fazer isso dentro do governo do Estado de São Paulo. Dar total transparência para o processo. Abrimos um data room, material em inglês, português, escutamos o mercado, market sound. Estamos, por exemplo, um exemplo dessa transparência, estamos com Rodoanel Norte, em vias aí de lançar o edital. A consulta pública já aconteceu, a audiência pública já aconteceu, e desde a consulta pública nós temos o data room aberto e os arquivos estão sendo atualizados constantemente, quem tem acessado tem acompanhado, com todos os estudos possíveis e imaginários. Pesquisas, pesquisa de origem e destino, pesquisa de preferência declarada, estudos de tráfego, tudo para trazer o maior conforto possível. O Caçaniga comentou do prazo, do momento do edital até a apresentação das propostas. Ampliamos prazo, 110 dias nos contratos já licitados. Então, são inovações regulatórias que você traz, que começa a trazer um projeto cada vez mais maduro e você reduz um pouco desse risco dessas discussões. E trazer elementos para permitir isso. Uma redação nova e, por exemplo, colocar mecanismos de revisões ordinárias, que você possa regular dentro do contrato como isso vai acontecer ao longo do tempo. Isso é importante estar no contrato, isso é um pouco da evolução, e isso é um pouco que a gente está trazendo para os novos contratos. Como inclui um novo investimento? Tem um momento certo, vai ser regulado, de que forma? Audiência pública, tem limite. Se a concessionária mudar o rating, ela pode negar de fazer inclusão, porque também o Estado não pode ficar toda hora impondo novos investimentos. Tem uma negociação a ser feita. Então, como eu regulo isso? Para tentar, por exemplo, reduzir litígios no futuro. Quando o contrato está claro, quando você consegue prever isso e evolui para isso, você começa a trazer uma segurança maior, um nível de discussão diferenciado e começa a mostrar que há, e sim é possível trazer evolução nos contratos, no modelo de concessão, nos marcos regulatórios. Isso foi um pouco do que a gente viu como resultado dentro do Estado de São Paulo, 2 eleições realizadas com grande sucesso,
um player novo que está entrando no mercado, que é o Pátria. Isso mostra que assim, tem um caminho, é possível evoluir e hoje há mecanismos para isso. Cabe a gente trabalhar de forma consistente, saber reconhecer aquilo que precisa ser mudado, ter coragem para fazer as mudanças e aplicar isso no mercado da melhor forma possível. Jorge e Marcelo, ambos são diretores da NTT, e a NTT tem que lidar com esse pepino aí, que são as concessões da terceira etapa, né? Mas tem uma experiência aparentemente bem sucedida da segunda etapa, conseguiu, por meio dos TACs, mais ou menos pacificar as questões, né? Conseguiu recuperar cronogramas, conseguiu limpar um pouco essa agenda tumultuada. Dá para repetir um pouco essa experiência na terceira etapa? Como é que vai ser o tratamento dos reequilíbrios? A MP que está para sair consegue atender toda a turma que está com problemas? Jorge, até se tiver informações sobre a MP, abra o seu coração, tá? Bom, boa tarde a todos. Eu estava de férias, tive que voltar antes e aproveitei aqui para poder estar. Eu acho que esse encontro que a BCR promove, quero parabenizar a BCR pelo evento, e que essa discussão é sempre boa, né? É sempre bom a gente estar discutindo esse modelo de concessões. É uma coisa no Brasil nova, a gente precisa cada vez aprimorar mais, e eu acho esse debate muito importante, né? Eu quero, em nome da agência, cumprimentar a BCR e parabenizar pelo evento. Mas, a respeito do que nós estamos falando, eu acho que esqueci o nome dele, perdão, Giovanni D'Artepes falou, eu acho que é super correto. Nós precisamos, para evoluir, nós precisamos ter contratos maduros, bem discutidos, né? Porque a gente sabe, um contrato feito às pressas, ele é um contrato de 30 anos, 25, 35 anos. Quem vai sofrer com esse contrato é o concessionário, o usuário e a agência reguladora, né? A gente tem que entender que esse processo é um processo difícil, é um processo, todo governo quer agilidade e quer que as coisas aconteçam no menor prazo possível, né? E isso impacta diretamente nos contratos, né? Se a gente não tiver contratos maduros, bem discutidos, o ideal seria que a gente tivesse todas as licenças ambientais já isso é uma coisa que a gente tem que lutar pelo ideal. É difícil, mas a gente tem que lutar. Não adianta a gente ficar aqui enxugando gelo, dizendo que vai fazer. Não é? O importante é isso. O importante é a gente ter contratos maduros, que a gente sabe, foi o que ele falou, nós não podemos errar no que a gente sabe que está errado, né? Errar de novo é uma loucura. Então, eu tenho olhado muito, nós da agência temos olhado muito o que a Artesp tem feito nesses últimos contratos, dividir risco, acho que é importante, né? Esses contratos novos dele estão dividindo o risco com o concessionário. Nós entendemos, quer dizer, hoje da agência, que a melhor forma talvez não seja a menor tarifa, né? Eu acho que o modelo de menor tarifa se mostra ao longo do tempo, até por culpa mesmo dos concessionários. Isso é uma crítica que eu faço sempre com eles, porque eles são ousados demais nos descontos, né? Nós comemoramos demais na terceira etapa aqueles descontos de 60%, 50%. Todo mundo saía, olha, que bom e tudo mais. E hoje a gente vê que isso é inviável, né? Talvez com as tarifas teto, a gente estava hoje com um contrato mais ou menos equilibrado. A gente precisava fazer essa análise. Então, há sempre... das duas partes, tanto do governo quanto do concessionário que se propõe a fazer a proposta, foi o que aconteceu na terceira etapa, né? Então, hoje,
eu tenho discutido muito isso, falando que a gente está tentando salvar, não é os concessionários, estão tentando salvar um projeto, né? Porque a terceira etapa ela foi feita nos eixos fundamentais para o país, né? Do escoamento de safra, né? Então, se essas concessionárias elas não conseguirem levar adiante isso, quem vai sofrer não é só o usuário, quem vai sofrer é o país, porque são eixos estruturantes, né? Ali passa milhares de caminhões carregando soja, milho, toda a nossa agricultura que vem do Mato Grosso para o Porto de Santos estão nessa Agora, estrutura. Jorge, você fala em consertar as concessões e não necessariamente as concessionárias, e acho que cada um de nós aplaude qualquer tentativa nessa linha. Pedindo um complemento aqui do seu colega, o Marcelo Vinot, conseguimos consertar mesmo? Quer dizer, a MP que vem aí é suficiente para consertar? Existe conserto? E também, quer dizer, claro está que queremos errar menos e errar em coisas novas. Mas será que não erramos demais na terceira etapa? Bom, boa tarde a todos. Eu queria iniciar minha fala fazendo uma referência a como você abriu o bloco de discussões em relação aos erros da terceira etapa e questões de reequilíbrio. Cabe comentário sobre as duas coisas para a terceira etapa. Aí já polemizando um pouco, eu não acho que os contratos da terceira etapa ficaram tão ruins assim. Vou justificar. A terceira etapa é exatamente porque a gente viveu uma primeira etapa, que não havia agência reguladora, né, como o Caçandigo bem definiu. Existiam os projetos da época, tinham um viés específico. Na segunda etapa, a gente já conseguiu, eu entendo que nós conseguimos evoluir alguns erros dessa primeira etapa. E na terceira etapa, posso dizer que a gente ousou um pouco no conceito, até no conceito de como se vê o PER, né, e outras questões, mas aí fazendo referência ao que a Cláudia falou sobre a vocação da infraestrutura para ser concedida e que a análise que é feita em relação a isso. O que aconteceu na terceira etapa foi uma extrapolação de riscos por parte, vou dizer assim, de todos os entes na época, porque, a princípio, na minha visão, havia uma euforia desenvolvimentista que talvez o país clamava por ela há algum tempo, mas talvez não com todos os fundamentos adequados, e aceitaram as concessionárias, principalmente, o governo, e sem tirar o papel da agência, isso também em determinada monta, aceitaram riscos inexequíveis. Por que hoje as concessionárias estão com problemas? Quais são os dois pilares que estão sendo considerados como problema? O risco de crédito e o risco de demanda, que no contrato são das concessionárias. Uma observação só para complementar, e não quero atrapalhar seu comentário, mas o ministro César Borges, hoje presidente da BCR, estava à frente do Ministério na época e foi responsável por uma correção necessária, né, nos estudos de demanda que previam, na verdade, ministro, 4% de crescimento de PIB ao longo de toda a trajetória da concessão. E isso virou 2,5% de crescimento do PIB contínuo. Agora, convenhamos, né, estamos no Brasil e pensar em 2,5% de crescimento do PIB durante 30 anos também parece ousado demais. Assim como acreditar que o BNDES vai te dar todo o dinheiro prometido, assim como acreditar que o IBAMA vai te entregar todas as licenças. Então, assim, acreditamos todos também no conto da carochinha? Bom, eu não vou... Eu vou responder, mas colocar de uma maneira diferente. Na realidade, o que se esperava, eu digo que nós fomos ousados em termos de regulação no contrato. Eu entendo que as concessionárias também acreditaram no momento, foram ousadas nas suas propostas, tivemos desconto de cerca de 50%. E entendo que o governo também, da época, acredito eu, que todos imbuídos da melhor vontade de realizar,
colocaram situações que não se concretizaram. A questão é que o que está escrito no contrato, voltando ao que o Jorge muito bem colocou, que é a estruturação do contrato e a nossa maturidade regulatória, ela se dá no contrato. O contrato foi feito nos termos que a gente conseguiu fazer, com os prazos exíguos. De novo, citando a Cláudia, elogiando a exposição dela, considerando aí do risco da proximidade do governo, né? Como o Jorge colocou, o governo sempre tem urgência, principalmente num país igual ao Brasil. Então, as questões, eu acredito que dentro dos prazos e as condições que estavam, foi feito o que podia ser feito. Agora, riscos muito altos, até que a gente estava conversando, assim, a análise de riscos falhou. E agora nós temos que, como o Jorge colocou, nós temos um custo de propriedade muito alto ao se pensar, vamos retomar essa infraestrutura, não só a questão de licitar de novo. Existe um prazo, né, existe uma fase de transição complicada nisso. Se você tem uma devolução de uma concessão, como está premente agora, isso volta para o DENIT, que é um órgão que hoje tem um problema orçamentário, que tem, isso não está previsto. Então, você tem situações que não são simples de administrar. E, vamos dizer assim, então, o que causou tudo isso? O que você colocou no começo dessa explanação, muito bem colocado. A questão da análise de risco, de equilíbrio do contrato, porque, assim, reequilíbrio de contrato, é a minha opinião como técnico, isso tem que ser tratado como exceção. A gente busca no contrato o equilíbrio, não é o reequilíbrio. Um contrato que exige muito reequilíbrio, e aí eu dou toda a razão para o TCU, o que tem acontecido nos reequilíbrios ao longo desses contratos? Eles têm sido tão altos e tão complexos que o TCU entende que nós estamos nos afastando da lei de concessões e me aproximando da lei de licitações na medida que a gente altera o contrato inicial. Sempre o TCU. Então vamos regredir aqui 3 casas para trás no tabuleiro. Não. E vamos... Deixa só eu colocar aqui um assunto. Vamos mandar para frente. Eu deixo esse assunto. Eu acho que a medida provisória está pronta. Eu tenho que até cumprimentar e agradecer muito o ministro Maurício pelo todo o empenho que ele está tendo na medida provisória. O ministro está batalhando tremendamente. Acabei de sair de uma reunião agora lá na Casa Civil para tratar desse assunto. Então, eu acho que a solução que se deu para a medida provisória foi debatida junto com o Ministério do Planejamento, o Ministério dos Transportes, junto com os concessionários envolvidos. Eu acho que pode não ser o ideal, mas atende às necessidades. Né? Tem concessão que realmente não dava, foi o que aconteceu do 040. Ela não sobreviveria a qualquer medida provisória que pudesse ser feita. Então, ela entrou no processo, já se comunicou. Então, eu acho que a gente tem que tratar as coisas com a realidade delas. Né? Não adianta agora a gente ficar tentando tampar o sol com a peneira e ver as coisas que têm que acontecer. Né? Eu acho que todo mundo falou que a MS Vias não conseguiria. A MS Vias já protocolou dizendo que vai lutar para manter a concessão. Né? Então, isso também é um esforço que mostra da parte do concessionário a vontade de recuperar e de atender o contrato. Então, eu acho que a gente está num caminho muito bom. Eu acho que agora, com essa medida provisória ela sendo promulgada, a gente vai conseguir salvar todas. Eu acho que a gente consegue salvar todas a exceção da 040, quer dizer, essa é a nossa expectativa, né? A gente tem que entender e saber que o contrato ele tem as suas intempéries, né? O próprio Congresso interfere no contrato, né? Como interferiu na lei dos caminhoneiros, né? Com aumento de carga, tudo isso. A gente tem que entender que o concessionário estava prevendo uma coisa e modificou tudo. Né? Então, quer dizer, quando você aumenta a capacidade de transporte de peso num caminhão, aquilo compromete a via. Né? Então, quer dizer,
dentro desse contrato, você vê o CAP subiu um absurdo. Né? Então, tudo foi contra a terceira etapa, tudo aconteceu para que aquilo não desse certo. Né? Basta dizer que 2, 3 meses depois da assinatura dos contratos, você teve reajustes do cimento asfáltico. É isso. Né? Então, isso desequilibra tudo. Né? Eu, na agência, o ministro César já não estava mais, já era outro ministro, mas com 3 meses desses contratos já em vigor, eu já avisava para todos que eu falei assim, olha, esse contrato não vai sobreviver desse jeito, a gente precisa tomar alguma atitude, logo no início deles. Se me permite girar um pouco aqui a bola e pensando um pouco em exemplos recentes e muito concretos. O TCU, que foi muito alvo aqui de críticas, e ontem a gente teve um painel específico sobre os órgãos de controle, mas para ficar em 2 exemplos recentes, o TCU mandou a ANEEL recalcular taxas de retorno para linhas de transmissão, que considerava muito baixas, e mandou agora a NTT, em 2 casos, no da Consebra e no da Eco 101, revisar os reajustes das tarifas de pedágio. Então, aparentemente, você tem assim, um fortalecimento muito grande do TCU como um regulador de última instância, um vigilante das agências, e o José Mário Ábido, com a experiência de 2 mandatos como diretor-geral da ANEEL, enfrentou alguns dilemas com o TCU. Eu gostaria que o senhor compartilhasse, sempre tendo em vista que também é muito confortável, me parece, para o gestor público não tomar atitude nenhuma. E isso está longe de ser o que se pede do gestor público, afinal. Perfeito, Daniel. Agradeço a oportunidade, o convite do presidente, ministro César Borges, de estar aqui presente e compartilhar de momentos que foram de tanta transparência e de tanto espírito público, espírito construtivo em cada um dos debates que aqui seguiram. Mas, Daniel, eu diria o seguinte, que esse aparente, o pseudo-conforto que um dirigente de uma agência reguladora poderia ter por uma atuação intensiva e até certo ponto, vamos dizer, que fosse invasiva do TCU, é um pseudo-conforto. Eu digo, ele com o seu travesseiro, botando a cabeça lá, ele não terá essa paz de espírito, porque ele não desempenhou com as suas atribuições e prerrogativas que lhe foram conferidas quando assumiu esse cargo de dirigente. Quero dizer que é um campo desafiador, o debate aqui foi muito interessante nesse tema, e nós vivemos experiência relevante na agência. A primeira, e eu diria que foi assim expressiva, foi lá no início de 2004, em que fizemos um processo de revisão tarifária, que é um instituto previsto no contrato, para várias distribuidoras, e surgiu uma polêmica, havia mais de uma opção regulatória a se tomar. A ANEEL tomou uma determinada, com reunião deliberativa pública, dando transparência, o que é muito importante. É uma agência que tem isso implantado lá desde a minha época. E, nesse sentido, o TCU fez a sua auditoria e entendeu que deveria fazer uma determinação, e assim o fez para a ANEEL, para que reconsiderasse a consideração de um item específico lá, juros sobre capital próprio para as tarifas, o que implicava em reduzir as tarifas. Nós tínhamos algumas opções. Recebemos aquilo, ficamos impactados, era uma determinação, não era uma recomendação, para que reduzíssemos. Isso deu repercussão na mídia, houve ações impetradas judicialmente e começaram a ter liminares, favoravelmente respaldadas até por essa posição do TCU para que se reduzisse as tarifas. Poderíamos acolher isso, pensamos muito e vimos, mas olha, o espaço do regulador, aquela prerrogativa de quem finalmente regula as tarifas nesse país, no caso era a energia elétrica, é o regulador ou era o TCU, em cima daquela decisão. Entendemos por bem de não ficar passivo naquele momento. E decidimos, na diretoria colegiada, impetrar que seria um pedido, como se fosse um pedido de reconsideração, ou seja, o embargo de declaração.
impetramos o embargo de declaração, que foi para plenário do TCU. E foi designado um ministro relator e chegou o dia. Então, olha, uma agência que é um pequeno tribunal, a gente toma decisões, julga, naquele dia nós passamos a ser um réu. E fomos defender isso no plenário do TCU, antes, tendo feito o embargo por escrito. E me lembro que eu próprio fui fazer a sustentação oral no plenário do TCU. E de pronto, logo assim, de partida, o ministro relator pronunciou o seu voto e foi contra o nosso pleito. Quer dizer, começamos mal. E qual era o pleito? O que estava em discussão? O que estava em discussão é a quem cabe regular as tarifas naquele caso. Compete ao TCU recomendar um caminho regulatório que ele entende mais adequado, pelas competências que ele detém na sua equipe, ou determinar que assim o faça. E nós defendíamos a tese que determinar não. A discricionariedade técnica é uma competência atribuída em lei para o regulador. Quem decide é o regulador. Então, ele recomendasse, e a nosso juízo, resguardando o interesse público, enfim, o melhor que fosse para as partes, podermos rever ou não a decisão. Em resumo, me lembro que teve a manifestação do procurador-geral, depois de ter já essa manifestação do relator, e ele acolheu a tese. Ele não vota, o procurador-geral, nessa decisão plenária do TCU, mas foi favorável à tese. Em resumo, seguiram os votos e, por 4-3, foi dado parecer favorável à agência. E, nos órgãos de mídia, nos dias que se seguiram, foi lá estampado. Decidido no plenário do TCU. Quem regula as tarifas é a agência reguladora. O outro a outra decisão foi, a outra notícia na mídia foi, valem os contratos. Então, em certo momento, foi importante, aquilo era o começo da cultura da regulação. Nós tínhamos também que nos posicionar, ou acatar de vez, ou, enfim, esse é importante, eu acho que a construção da cultura é algo novo da regulação no país, hoje completa 20 anos, já tem muita maturidade, já tem muito aprendizado, tem muito avanço, mas depende muito, eu digo, da postura das agências, dos reguladores, e nesse sentido, eu entendo que o processo é evolutivo. Vejo pontos importantes, como, por exemplo, aquilo que foi mencionado pelo Daniel. Teve um ponto aí que, de novo, foi uma interferência, até ser ponto surpreendente. Gerar o órgão de controle vai naquele sentido de, olha, houve um excesso, passou, e para as linhas de transmissão pediu um aumento das taxas de retorno. Surpreendentemente foi, porque estava tendo insucesso nos leilões. Vários lotes desertos. Então, foi proposto pelo próprio TCU que aquilo que seria a remuneração, a taxa de retorno, a receita anual permitida, que ela fosse não reduzida, ao contrário, que a situação exigia aumentasse. E a ANEEL também acolheu. Eu me deu a vontade do meu canto que também se posicionasse, mas nesse caso era para o bem, era para o interesse público, e não tem aquela questão de querer ganhar ou querer perder. E precisa, nesse sentido, eu vi, se me permitisse também, Daniel, ao longo desse debate, vi visões muito interessantes, como, por exemplo, no mesmo painel, 3 propostas de um pacto institucional, o próprio ministro, o TCU que apresenta, um pacto pelo interesse público, escritório de advocacia aqui presente, e também, eu digo, um pacto pela segurança jurídica. E eu entendo isso da maior importância. Eu achei isso muito positivo e teria que ser construído realmente a muitas mãos, e tendo sempre um papel importante de governo para emanar diretrizes, porque teve um momento que foi importante fazer. As pessoas eram reconhecidas pela competência de que é capaz de fazer. No outro momento, a importância e do que pode irradiar. No outro momento, são aqueles que são capazes de fazer com que seja feito, as coisas sejam feitas. E o terceiro momento, em que as pessoas queiram fazer. Você trabalhar para que as pessoas queiram fazer, se motivem a fazer, não se omitam, entendeu? Não tem aquele apagão da caneta de se recuar. E para isso, é criar um espaço de discussão num pacto desse, onde se tem diretrizes claras. Queremos passar grande parte do investimento para a iniciativa privada, então, nesse sentido, é importante que se concorra
esforços, tanto do Tribunal de Contas como das agências reguladoras, para convergir nesse sentido. E muito pode ser feito. Jorge, você queria pontuar alguma coisa? Eu acho perfeito o que ele falou. Acho que a gente tem que tomar posições mesmo. E nós temos tomado, né? Todos os embargos têm sido feitos. Nós temos sempre lutado pelo aquilo que a gente acha que é correto, né? Vamos defender sempre. A posição nossa é de defender sempre. A gente entende, cada modelo de concessão, a ANEEL tem uma característica dela específica, a NTT com rodovia tem uma outra, com ferrovia já é outra, aeroportos é um outro sentido, né? Porque nós tivemos uma concessão dos aeroportos que também teve o mesmo problema das rodovias, só que de uma forma diferente. O aeroporto está pronto. O usuário, se você der uma caducidade no aeroporto desse, o usuário vai sentir muito menos, porque o aeroporto está pronto, a Infraero pode assumir. Isso é imediato. Agora, uma rodovia, né, se você entra com processo de caducidade, entra com retomada, quem vai sofrer... Depois da temporada de chuva seguinte, acabou. já está cheio de buraco. É isso que a gente tem que compreender, que são modelos diferentes, né? A gente tem que colocar isso. Por isso, tanto que nós estamos lutando para que essa medida provisória saia logo, para a gente poder minimizar isso e fazer as alterações com uma segurança jurídica, como você fala. Se fala muito de que no Brasil toda hora está mudando o contrato, esse chavão. Não é. Você falou num caso que foi da segunda etapa de concessões, né? Também teve a mesma característica, por isso que eu falo que esse modelo de menor tarifa, nós da agência achamos que ele já deu o que tinha que dar. Nós temos que tratar, ver as coisas no Brasil que são mais modernas e estão acontecendo. São Paulo realmente está à frente. Esse modelo que eles fizeram recentemente nos agrada muito dentro da agência. Dividir risco com o concessionário, né? Uma outorga que ela se paga ao longo do tempo e você dilui o risco com o concessionário, né, para cima e para baixo. Também tem que ter esse modelo que pode ser virtuoso, pode ser melhor, trazer players de fora, né? Eu acho que é muito importante você dar essa transparência. Significa que já nas próximas, isso significa que já nos próximos leilões podemos pensar numa modelagem um pouco diferente e contemplar a outorga também? Quer dizer, a agência pensa desse jeito, né? Mas quem dá a política pública não é a agência, quem dá a política pública é o governo. Nós podemos, com a nossa experiência, dar sugestões para que o governo implante esse sistema. Essa a nossa contribuição para isso. Mas nós temos que entender, nós não damos a política pública, quem dá a política pública é o governo. Aproveitando essa deixa, Jorge, e jogando a bola aqui para o Stratman, da Agência Reguladora do Paraná, que não é poder concedente, não é isso? Quer dizer, vocês não têm a capacidade executiva ali, mas eu queria um pouco da sua visão também, porque eu acho que o Paraná, para além das questões regionais especificamente, quer dizer, tem primeiro está sendo um laboratório ali de uma série de concessões que estão chegando ao final. E tem um baita dilema ali para resolver, né? Quer dizer, prorrogam seus contratos, relicita, qual é a vantagem, por que seguir um caminho ou outro, né? E queria também que você mencionasse, a gente colocou aqui vários tensionamentos que existem entre reguladores e TCU, mas como é que isso se reproduz no âmbito estadual? Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. A BDR agradecendo a gentileza de nos convidar e dando os parabéns a todo o seminário, porque todos os diagnósticos foram feitos e, pelo que eu entendi, todas as soluções foram colocadas de uma forma ou de outra. Nós temos um processo de pedagiamento de 2.500 quilômetros de rodovia, completando 20 anos, extremamente politizado,
ele foi muito tenso desde o seu início, né? E, ao mesmo tempo, teve um determinado momento assim que os órgãos reguladores se omitiram de participar do processo. E, por forças políticas, o processo foi degradando. A partir de um certo momento, com esse último governo, a partir de 2011, houve um processo de aproximação entre as partes, no sentido de buscar reequilíbrios fortes que ainda estão sendo praticados. Nós temos 6 lotes de concessão, já concluímos 4 reequilíbrios, né? E, se tudo correr bem, eu acho que os próximos 2 em breve conseguiremos. Ontem teve aqui o Fernando Guimarães, conselheiro do nosso Tribunal de Contas, e eu fiquei muito satisfeito com algumas participações que ele fez, e principalmente a seguinte participação: se não houver ilegalidade no contrato, vale o que está escrito no contrato. Então, a nossa agência, nós temos apenas 5 anos, né? Eu acho que em 2002, quando ela foi criada, se tivesse sido implantada, nós não teríamos passado por vários problemas que estamos tendo que resolver hoje. Tivemos, assim, o Mário Ábido, assim, ele colocou uma questão muito importante e que nós temos, assim, encarado de frente, que é o debate com com o Tribunal de Contas. O debate, não o embate. E já tivemos algum sucesso. Nós não podemos ter medo nós, agências reguladoras, não podemos ter medo de partir para esse debate. Já o poder concedente, que tem a tarefa de produzir os aditivos e correr os riscos, e isso é verdade, assim, nós temos aqui vários colegas do DR aqui, e então eles ficam assim apreensivos em relação a algumas decisões. Por exemplo, o TCU deu uma determinação em determinado momento aí que deveria a taxa. Houve um processo lá em 2002, onde houve um aumento da taxa, um reequilíbrio do contrato, aumentou a taxa de retorno, e o DR entende que o TCU determinou que retornasse a proposta, a TIR de projeto. Isso é uma coisa complicada de chegar para uma concessionária e dizer que no reequilíbrio ela vai ter que retornar para uma taxa menor, né? A negociação aconteceu. Nós da agência achamos que isso não é correto. O contrato determina que a taxa de retorno é aquela que está expressa no aditivo, e nós achamos que é aquela e pronto. Por quê? Porque as regras do contrato estão ali colocadas, né, cara? Mas, como tem uma negociação em andamento, as partes acharam por bem de negociar essa taxa de retorno. Por parte da agência, como há uma modicidade tarifária, a agência não tem nada contra. Mas, na verdade, assim, esse relacionamento com os órgãos de controle, ele precisa ser aprimorado. Porque se eu tenho já 40 anos de serviço como servidor público, né? E então nós precisamos, assim, ter um debate franco, principalmente nessa questão de concessão. O poder público não tem problema de financiabilidade, então nós não podemos mais abrir mão da concessão de rodovias. Então nós temos 4 anos para retomar esse processo. Eu espero que aqui temos representantes do setor produtivo do Paraná. Eu espero que nós consigamos fazer um modelo. Nós temos uma referência já de 20 anos e nós precisamos chegar num modelo que seja adequado a todos. E a agência, ela vai ficar equidistante ao concessionário, ao usuário e ao poder concedente, no sentido de que esse acordo aconteça com o tempo, porque 4 anos é muito pouco para fazer uma modelagem adequada e, ao mesmo tempo, ser licitado, né? Então, eu espero que haja compreensão das partes para que isso seja conseguido. Stratman, a gente tem aqui uma primeira pergunta para a Cláudia, a pergunta do Wilton Batista,
E só reforçando, por favor, quem quiser encaminhar, sinta-se muito à vontade. Qual a sua opinião a respeito do pedido de devolução do contrato da Via 040? Não seria falta de financiamento prometida pelo governo para o investimento? É um caso bastante específico, não me sinto habilitada a responder isso, até mesmo porque não analisei todas as peculiaridades desse contrato, não trabalhei nesse contrato específico. O que eu posso adiantar é que não é uma análise simples, né? A devolução e a possibilidade de devolução e os indicativos que levariam a essa opção, elas precisam ser feitas, pautadas em inúmeras circunstâncias. Acho que ao longo dos debates nesses últimos 2 dias, nós perpassamos por diversos desses problemas e, sem dúvida alguma, as questões de demanda ou mesmo a expectativa do modelo de financiamento tiveram um impacto bastante relevante nas concessões dessa última rodada. Mas isso não deve ser analisado isoladamente no âmbito de um processo que tem como final a devolução de um contrato de concessão. Muitas variantes compõem essa equação, por assim dizer, muitas questões, e para realmente poder responder isso de forma segura e eficiente, seria importante ter o conhecimento técnico profundo de todos esses elementos. Na tentativa de olhar um pouco o para frente, né? É uma pergunta que eu queria endereçar aqui aos reguladores, mas também ao Caçaniga, com sua visão aí do setor privado, né? A gente ouviu ao longo das discussões aqui vários problemas apontados no gerenciamento de riscos, né? Falou-se ontem, por exemplo, aqui, com muitos elogios ao mecanismo de mitigação dos riscos cambiais que a Artesp colocou no último edital. Mas o apontamento do Davi Dias, da Arteris, que ganhou, afinal de contas, uma das concessões, era justamente o seguinte: muito bem-vindo, super elogioso, mas o que ele apontava era: isso serve, afinal de contas, para oscilações pequenas do câmbio. E a experiência que a gente tem aqui no Brasil são de desvalorizações de 20%, 30%. Então, assim, como é que a gente consegue mitigar um pouco, eu só, sem querer me estender, mas uma coisa que talvez o Jorge também possa comentar, o Marcelo, também para os próximos leilões, o que a gente ouve é que os editais vão ter cláusulas que desestimulam ágios muito agressivos, na medida em que exigirão, para cada ponto percentual de desconto, isso, perfeito, na tarifa máxima, um aporte cada vez maior na integralização da SPE. Eu perguntaria isso, por favor, só colocar a bola aqui para rodar. Bom, comentar rápido, né? Acho que é importante. Não cabe ao Estado, né, aos Estados fazer a política cambial do país. Então, quando nós avaliamos a necessidade de colocar um mecanismo de proteção cambial, é que realmente os projetos de concessão do Brasil nunca tinham essa possibilidade e era uma demanda muito grande dos próprios investidores. Isso a gente percebeu dentro do Market Sound. E fomos procurar uma forma, como o próprio Jorge comentou, de mitigar os riscos, ou tomar conta desses riscos da melhor forma possível. Quando foi colocado esse mecanismo de proteção cambial, ele também trouxe uma possibilidade interessante, que é, de certa forma, compartilhar a demanda com o concessionário. Quando eu coloco uma outorga variável de 3% e permito que, caso ele tome o financiamento, utilizando o dinheiro estrangeiro, e acione o mecanismo, ele possa pagar essa outorga numa margem de 0% até 6%, que ao longo do contrato é uma forma de compartilhar esse risco com ele e colocar esse mecanismo de proteger, eventualmente, um financiamento em moeda estrangeira. Então, é um processo gradativo. É um primeiro passo. Tem muito para evoluir? Tem. Tem países que conseguem tratar muito bem a questão cambial, colocando todo o risco do lado do Estado. Colômbia já fez isso, Peru tem evoluído nisso. Acho que o Brasil tem caminhos aí para tentar melhorar dentro do contrato, dentro do que é da esfera de cada um, alguns mecanismos que podem ser aplicados dentro do contrato de forma clara para evoluir nesse aspecto. E é uma forma de você compartilhar esses riscos e colocar mecanismos como esse.
Deixa eu só te colocar, a respeito de risco cambial, né? A gente tem uma experiência, visto lá, por exemplo, pega a ponte, que teve 20 anos. Se você olhar o risco cambial, tende a zero. Tende a zero ao longo do prazo de concessão. O que você quer dizer é que as flutuações ao longo do contrato, no final das contas, acabam sendo próximas de zero. Próxima de zero, se você contar a inflação. Mas elas sacolejam bastante no meio Elas do caminho. sacolejam muito durante o contrato. Então, isso, num contrato de longo prazo, o risco tende a ser diluído pelo prazo dele. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser bem analisada, bem visto pelos financiadores, e eu acho que o governo tem olhado isso de uma forma bem expressiva. Eu acho que é uma maneira de você trazer esse dinheiro que está lá fora hoje a juros negativos, né? Que os projetos no Brasil são muito bons. A gente precisa não ter só o BNDES financiando, né? Eu acho que isso é importante a gente tratar esse assunto, é um assunto que a gente tem que se debruçar muito em cima dele, né? Eu tive agora na China, vim agora, os bancos chineses, eles querem ter interesse em investir no Brasil, mas o problema é justamente isso. Por exemplo, ele quer saber como é que um contrato termina, o prazo dessas obras dentro do contrato, como é que eles são fixados, porque por mais que a gente tenta minimizar esses riscos, um contrato de concessão desse, você tem as variantes são tão grandes, né, de licenças ambientais. Então, vamos voltar na terceira etapa, nós tentamos minimizar o risco ambiental, né? Dizer que o governo vai tirar as licenças, não é isso? O que aconteceu? A EPL tira as licenças, mas cheio de condicionantes, que se torna inviável para o concessionário. Então, por isso que a gente precisa debater e ir a fundo, porque a gente acha que está solucionando um problema, está criando outro, né? Agora, o que precisa ter, especialmente para o Caçanig e para o Zé Mário, na condição de um investidor e na condição de uma pessoa que tem uma interlocução hoje, na condição de consultor, né? O que a gente precisa ter mais como mecanismo de mitigação de risco nos contratos? Ou seja, não dá para ter risco zero. E aqui a gente fala de mitigação de risco, já, quer dizer, não é um contrato sem risco, afinal de contas. Mas o que precisamos ter, de fato, para baixar um pouco essas flutuações? Eu penso que é muito importante essa questão de estruturação de capital para projetos de infraestrutura e aí eu queria ressaltar um ponto que é muito importante, que falou-se em alguns painéis anteriores, que a crise econômica, ela afeta, no caso dessas últimas gerações de contrato de concessão, ela afeta um período muito importante de um projeto de infraestrutura, que é exatamente o período inicial, né? Outra questão importante nesse campo de riscos, né? Quando se fala em risco de demanda, é possível que a crise extraordinária, sem precedentes, em 100 anos, que em alguns casos mudou até o perfil de utilização da rodovia, seja considerado o risco do concessionário, ou seja avaliado para encontrar soluções, né? É um ponto importante também. Outro ponto é que quando se estuda um projeto de concessão, se avalia também informações de projetos no entorno daquela rodovia, por exemplo, que se não ocorrerem, afetam também de maneira importante a demanda da rodovia, né? Então, esse é um campo importante que às vezes se fala pouco, né? Mas às vezes tem obras a cargo do poder concedente que deveriam sair numa determinada data e por um motivo ou outro não ocorrem. Tem investimentos em corredores correlatos que são importantes serem feitos, são declarados em momentos de licitação, depois não ocorrem. Então, é preciso ter mecanismo também para entender isso. Isso não é fácil, nem sempre tem uma mensuração tão fácil, mas afeta de maneira importante os projetos de concessão de infraestrutura. E afeta, dependendo da idade que o projeto está, afeta de uma maneira até... que é preciso efetivamente mudar o conceito, mudar a abordagem de demanda, essa coisa toda. Zé Mário, Nesse minuto ponto, para você.
Casaninga, entendo também como importante é se ter uma cláusula que seja mediante um comando legal, pode ser uma medida provisória, um projeto de lei, um projeto de lei que já esteja tramitando, como o da Lei Geral das Agências Reguladoras, para o quê? Por mais importante que seja, e de fato é, aquilo que seria a consolidação do contrato de concessão, quer dizer, a maturação dele, a incorporação dos aprendizados ao longo dos 20 anos de regulação, e isso realmente é da maior importância, mas só não é ainda suficiente, porque são tantas condições imprevisíveis para um contrato de 30 anos, como isso que disse o Castaninho, em torno dos municípios, quantos municípios são cortados pelas rodovias, e como isso evolui, como isso se desdobra, impossível um planejamento captar, com essa devida antecedência. Como tratar isso? Como reduzir um risco dessa natureza? Eu penso que uma medida concreta seria um comando em lei de uma autorização lá nas condições transitórias do contrato de concessão ou nas condições transitórias da lei, que trata das questões objetivas principais e transitórias, você poder ter uma autorização excepcional para o regulador tratar as condições especiais que surgem. É dar esse respaldo, isso provê, isso proporciona segurança jurídica, porque ele vai fazer ajuste de metas regulatórias. Como que pode? Veja, eu sei, teve lá uma intenção, fazer um programa em 5 anos, duplicar tais rodovias em 5 anos. Mas se a economia desabou, mas é impressionante, né, Zé? Você mencionava aqui o projeto de lei geral das agências, gostemos ou não, e o Congresso está aí para aperfeiçoar, mas um projeto de lei foi inicialmente enviado pelo governo Lula, no seu início, em 2004. Né? O projeto acabou sendo retirado do Congresso Nacional. Agora um novo texto relatado pela senadora Simone Tebet, mas nitidamente com o dedo da Casa Civil do Palácio do Planalto, foi aprovado no Senado no ano passado, foi para a Câmara, a comissão especial que ia tratar do assunto não havia sido instalada, pelo menos até 2 semanas atrás, quando eu chequei. Quer dizer, ainda nisso não já foi. estamos Chequei há hoje, 13 anos, quer dizer, quase a duração de um contrato de concessão e não conseguimos pensar numa lei das agências. Eu tenho uma pergunta aqui, na verdade, repassar para o Giovanni, duas perguntas off the record, aqui ninguém está gravando da plateia. A primeira é se a Artesp pretende adotar alguma medida similar à iniciativa do governo federal, a MP das rodovias, para resolver concessões que estão com problemas no estado de São Paulo. A segunda pergunta, que me foi encomendada aqui um pouco antes, é a seguinte: existem consultas sendo feitas ao TCE no estado de São Paulo a respeito da pertinência ou não de aditivos contratuais. É o melhor caminho esperar? Quer dizer, isso não seria uma pré-judicialização? Quer dizer, para que eu vou consultar antes e aí eu demoro um longo percurso de novo, meses até esperar uma resposta do TCE, antes de efetivamente aplicar o aditivo, ou decidir que não é o caso de aplicar o aditivo, né? São essas duas perguntas, não vou me esquecer de nenhuma delas, não adianta se concentrar em uma. Tá bom, não, sem problema. Não, nenhuma das duas tem problema de resposta. Bom, começar com relação ao Tribunal de Contas, né? Acho que quando a gente fala dos aditivos contratuais, depende do tipo de aditivo que a gente está comentando. Então, os contratos têm as regras claras, têm as formas de reequilíbrio e cabe, sim, à agência reguladora tomar as medidas necessárias e fazer os aditivos como tem que acontecer. Isso vem acontecendo com a agência. O que tem uma discussão, que tem que ser importante, é quando a gente fala, por exemplo, de inclusão de itens não previstos em contrato, como inclusão de obras. O melhor é fazer um aditivo para incluir obras, de que forma fazer se o contrato não regulava isso no início, como fazer e quando fazer, ou é melhor não incluir, dependendo do momento do contrato de concessão, esperar o contrato acabar e relicitar e colocar a obra no novo contrato. Por que não esse caminho? Hoje nós vivemos dentro do estado de São Paulo
esse momento. Nós temos alguns contratos que começam a vencer e sim, cabe a discussão de se é o melhor momento de fazer inclusão ou esperar o contrato vencer e relicitar esses contratos. Por isso que a gente procurou, na nova etapa, trazer dentro do contrato a melhor transparência, a melhor clareza possível, colocando as revisões ordinárias onde prevê sim como eu faço a inclusão de obras. Então, tomar cuidado porque as questões do Tribunal de Contas é um órgão regulador. Hoje, ser um administrador público não é fácil. Hoje nós somos bombardeados, todos que são administradores aqui sabem, por Ministério Público, Tribunal de Contas, são questionamentos, Assembleia Legislativa, e cabe sim à agência fazer as respostas e atender da melhor forma possível, enfrentar quando tem que enfrentar, como já enfrentamos, dialogar quando tiver que dialogar, explicar e sempre estar à disposição para esses casos. Então, a agência vem trabalhando dentro do Estado de São Paulo com relação a isso, e alguns casos pontuais é sim importante escutar o Tribunal de Contas. No caso de uma medida equivalente, digamos, à MP que está sendo gestada no âmbito federal, isso é contemplado como uma possibilidade no governo? Hoje, dentro do Estado de São Paulo, nós temos só um caso que talvez já está, foi bastante explorado na mídia. Temos um contrato onde a concessionária passa por recuperação judicial, na verdade, o grupo, e um dos ativos é o concessionário. Então, hoje nós temos primeiro uma discussão com a própria concessionária, começamos a fazer discussões com eles para entender como vai ser esse processo da recuperação e como vai ser toda a reestruturação dele na recuperação judicial, para ver os mecanismos que nós temos. Nos outros contratos, hoje a gente não tem uma necessidade de renegociação nesta forma. O que a gente vem discutindo com os concessionários são obras que eventualmente foram atrasadas, os motivos dessas obras serem atrasadas e pactuar para que as obras comecem o mais rápido possível. O que é importante, que é a visão do Estado, o plano de investimentos tem que ser feito conforme foi previsto. Então, a gente tem que trabalhar para que ele aconteça dentro do que o poder concedente estimou, como foi apresentado na sociedade naquele momento, naquele prazo. E isso é um trabalho da agência reguladora, junto com os concessionários, verificar as melhores formas possíveis para isso ser atendido. Então, hoje, dentro do Estado de São Paulo, pelo menos não tem esse tipo de discussão, em função de só ter um caso que é bem específico, que é uma recuperação judicial. Perfeito. Não sei se alguém gostaria de colocar mais alguma mensagem importante. Eu só tenho uma preocupação aqui, um pouco com o horário também, porque muitos já voltam para suas cidades e têm voos marcados. Se não houver nenhuma mensagem derradeira aqui, eu queria encaminhar já para a conclusão das nossas discussões. E não vamos encerrar aqui o painel antes de uma palavra final, de uma conclusão do ministro César Borges, na condição de presidente e de anfitrião do evento, né, ministro? Então, por gentileza. Muito obrigado a todos pela oportunidade, pelo debate, especialmente a vocês. Obrigado.